O Homem Sem Rosto. Me chamo Regis e esse relato aconteceu em 2011. Eu estava voltando de madrugada do trabalho por volta das 3h30 da manhã, sozinho e mexendo no celular. A rua estava totalmente deserta e quando tirei minha atenção do celular, vi um homem do outro lado da rua, andando na mesma direção que eu. Eu não conseguia ver seu rosto, pois estava encoberto por sombras e as luzes da rua não eram capazes de iluminar o seu rosto. Na hora pensei que não conseguiria enxergar seu rosto pelo fato de estar bem cansado e por ele estar de boné, mas não, de fato ele não tinha rosto. O rapaz atravessou a rua e ficou na minha frente, coisas de uns 5 passos de distância. Como um bom brasileiro, já fiquei com certo medo de ser assaltado. Além de que, por conta da travessia dele ter sido muito rápida, não tive tempo de guardar meu celular. Dei uma de doido e apenas fingi estar distraído, mas não tirava minha atenção do homem, o observando. Continuamos o trajeto, sempre na mesma direção e mesma velocidade, ainda com uma distância bem pequena um do outro. Ficamos nessa por uns 5 minutos. Chegando numa esquina, esse homem virou a rua. E na hora eu pensei, é agora que ele vai me abordar e me roubar. Quando eu olhei para a rua em que ele virou, simplesmente não havia ninguém. Não tinha nem sombra de poeira. O que me deixou intrigado foi que estávamos muito perto um do outro. Se ele tivesse entrado num portão ou num carro, com certeza eu teria visto por conta da pouca distância que estávamos. Ele simplesmente desapareceu em fração de segundos. E depois de presenciar isso, eu fui para casa quase que voando, de tanto correr e rezando enquanto tudo isso acontecia. Uma visita diferente. Nesse dia, estava dormindo aqui na minha casa com meus filhos e um namorado que eu tinha na época, em quartos separados. Há alguns meses, eu vinha sendo tomada por um vazio e tristeza muito grande. Tenho ansiedade, de tempos em tempos tenho crises fortíssimas. Não importa se eu estou numa fase boa da minha vida ou não. A crise apenas vem como um fantasma antigo e paralisa tudo na minha vida, inclusive meus progressos. Outro ponto importante para que vocês compreendam o que eu experienciei é que sempre tive sonhos lúcidos, sonhos que eu não esqueço e que ficam ecoando na minha mente ao longo do dia. Dou um doce para quem adivinhar que tipo de sonho é esse. Deve ser paralisia do sono, né? Como comentei, no início estava com crise de ansiedade e pensamentos que não eram meus e estavam tomando conta de mim. Estava muito triste, embora não parecesse, e só pensava em como poderia dar fim àquela angústia. Fomos todos dormir e me lembro de estar sonhando sentada à beira do mar, chorando muito, um choro sentido, de soluçar mesmo, e eu dizia que aqui não era meu lugar. Dizia que eu queria ir embora. Nesse momento, uma voz de timbre feminino, doce e suave, que me dizia: "Você está certa, esse não é o seu lugar, mas você precisa continuar aqui, você tem uma missão para cumprir." Nesse momento, eu abri meus olhos tentando enxergar algo e a voz continuava a falar comigo, como se estivesse dentro da minha mente dizendo que não adiantava eu abrir os meus olhos porque eu não conseguiria vê-la. E repetiu que entendia minha dor e que sabia por que eu não me encaixava nessa dimensão. E repetia que você está certa, você não é desse mundo, mas precisa ficar aqui e terminar o que começou. E finalizou dizendo que conhecia a minha força. Quando abri meus olhos, estava realmente chorando. Meu namorado permaneceu dormindo. Não acordou. Detalhe, que nesse dia eu passei o dia inteiro sentindo a temperatura do meu corpo mais quente. Não era febre, era como se uma onda de calor invadisse meu corpo. Foi nesse momento que eu senti o maior pico em relação a essa queimação. Como se eu tivesse realmente queimando o cosmo do meu coração, sei lá. Essa parte só quem assistiu Cavaleiros Zodíacos para entender. Depois de tudo isso, eu fui até a cozinha, no escuro mesmo, tomei um copo de água, tentei me acalmar. Meu corpo queimava muito. E continuei sentindo essa onda de calor por um tempo depois dessa visita. Depois que consegui me acalmar, eu fui para a cama e voltei a dormir. E no dia seguinte, tive um dia normal. Fato é que essa voz
veio com o propósito de me parar ou de me acalmar porque eu estava mesmo pensando em fazer uma besteira. Aproveito para deixar aqui o adendo de que ansiedade e depressão são doenças sérias e que precisam de acompanhamento médico. Uma religião tem um auxílio a mais, mas o que eu quero dizer é que o tratamento médico nunca, em hipótese alguma, deve ser descartado. Hoje eu agradeço a essa voz. Graças a Deus, eu voltei a mim e tirei essas ideias estúpidas da cabeça. Sabe-se lá o que poderia ter acontecido, como estariam meus filhos. Nessa vida sempre teremos momentos difíceis e desafios na vida, mas sempre temos de ter em mente que vamos conseguir vencer os obstáculos e nunca estamos sozinhos nas nossas batalhas. Despedida do além. Outra situação que aconteceu comigo logo depois desse fato foi em sonho também. Estava dormindo e do nada fui acordada aqui em casa com barulho de algo caindo com muita força no chão. No momento acordei tão atordoada que pensei que pudesse ser algum móvel caindo ou até mesmo que tivesse arrombado a porta da minha casa porque o barulho foi estrondoso. Ainda mais na madrugada que fica tudo estranho. Enfim, tenho 3 gatinhas que geralmente usam esse horário da madrugada para brincar e aprontar na casa. Mas o mais curioso é que nesse dia as 3 estavam dormindo comigo na cama. Eu rapidamente levantei para ver o que tinha acontecido e basicamente a caixinha de transporte das meninas havia sido arremessada da lavanderia para a sala. Sim, de um cômodo para outro. E eu fiquei muito intrigada com aquilo porque eu sempre deixo a caixinha na lavanderia que fica ao lado da cozinha e nunca tinha acontecido isso. Estava com muita raiva na hora por ter sido acordada e também pelo susto que tive. Eu peguei a caixinha e a coloquei de volta no lugar e na raiva acabei falando um palavrão de leve. Até hoje me pergunto quem ou o que fez aquilo. Não foram as gatinhas que já estavam comigo e pude perceber que até elas ficaram espantadas com o barulho. Meus filhos também não foram. Eles estavam dormindo e acordaram tão perturbados quanto eu com o barulho, perguntando o que tinha acontecido e indo correndo para a cozinha na mesma hora em que eu levantei. Na minha casa também nunca aconteceu eventos paranormais, apesar da antiga dona ter morrido dentro dessa casa. Alguns segundos antes desse barulho, onde todos acordaram, eu estava dormindo. E me lembro que a última imagem que eu vi foi a de um rosto humanoide me encarando. Não expressava nenhuma reação, apenas olhava para mim, um olhar profundo, mas ao mesmo tempo vazio e sem expressão. Congelado, sabe? Logo em seguida, veio aquele barulhão e todo o resto que contei. Quando eu me lembrei disso, eu acabei associando uma coisa a outra, mas ainda paira a dúvida e fica aí a pergunta: será que foi este ser que fez aquele barulho? Será que uma das minhas gatinhas queria me sacanear? Ou foi a antiga dona do apartamento que veio fazer uma visita e possivelmente não gosta de gatos? Independentemente do que tenha sido, eu apenas desejei que seguisse para a luz. E disse depois mais calma que ali não era o seu lugar e que se algum dia já foi, que hoje não era mais e que, portanto, deveria seguir o seu caminho. Eu sei que não é nada mega assustador comparado com tantos relatos que ouço aqui no podcast, mas quis compartilhar essa experiência com vocês e isso me deixa até mais leve. Obrigada por contar nossas histórias. Recebi esse relato no e-mail e foi enviado pela Angélica. E eu que agradeço, Angélica, e a todos os ouvintes por enviarem as suas histórias.